Graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 53. Nós faremos a meditação hoje, continuando no versículo 4 ao versículo 9. Ontem havíamos meditado no versículo 1 até o 3 e agora daremos continuação. Nos diz assim: Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Meus irmãos, como temos visto aqui no estudo de Isaías, ou melhor, nessas meditações da proximidade da Páscoa, nós temos olhado ali no capítulo 52, versículo 13 até 15, em que nós vimos como seria essa ação de Jesus e a reação das pessoas em relação à sua obra e à sua aparência. O início do capítulo 53, que é o clímax aqui de toda a pregação de Isaías, nos mostra essa rejeição dessa mensagem por algumas pessoas. Alguns não creriam na sua pregação, muitos ignorariam e rejeitariam essa mensagem. Mas vimos também que essa mensagem foi recebida alegremente pelos eleitos de Jesus, quando Jesus mesmo ele faz um louvor ao Senhor, dizendo: Graças te dou ao Pai, porque ocultaste essas coisas dos sábios e entendidos, mas revelaste aos pequeninos. Mas agora nós entramos então nessa esfera da profecia do sofrimento do Messias de uma forma mais específica, do versículo 4 em diante. E aqui eu gostaria de tirar então alguns ensinos. Todos esses versículos vão mostrar que a morte de Jesus, o seu sofrimento, foi um sofrimento, uma morte substitutiva. Vejam que o versículo 4 ele começa mostrando essa substituição dos sofrimentos em nosso lugar, falando das suas enfermidades e as nossas dores que ele levou sobre si. Irmãos, nós entendemos pelas palavras de Deus que era necessário que Jesus morresse em nosso lugar. Deus mesmo providenciou que tudo isso acontecesse. Mateus capítulo 8, lá no versículo 17, é uma expressão desse versículo de Isaías, quando nos mostra que tendo Jesus curado, feito milagres, libertações e livrado muitas pessoas das suas enfermidades, se cumpria então essa escritura, se cumpria essa profecia de Isaías. Ele levou sobre si as enfermidades, levou sobre si as dores das pessoas, ele trouxe cura, trouxe libertação e trouxe alegria. Mas olha que o versículo 4, na segunda parte, ele mostra como nós olhamos, ou como aquelas pessoas da época olharam para ele, como alguém que lá na cruz estava sendo castigado por Deus, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Isso acontece, irmãos, porque como Jesus ele foi erguido sobre a cruz, sobre o madeiro, havia a palavra de Moisés lá em Deuteronômio, capítulo 21, no versículo 23, que dizia que maldito é aquele que for pendurado no madeiro. Então, quando as pessoas olharam para Jesus ali pendurado na cruz, naquela situação, condenado, elas olharam para Jesus como alguém que estava sendo justamente castigado por Deus. Os escribas e fariseus olharam para Jesus pensando: este, por causa das suas blasfêmias, está sendo julgado por Deus. Mas não perceberam que essa era a obra de cruz. Era a obra de Cristo em nosso lugar. Era a substituição. Nós deveríamos estar naquele madeiro. Nós deveríamos ser o maldito de Deus, mas Ele ocupou o nosso lugar.
Por isso, o versículo 5 nos mostra isso de forma mais clara, falando: ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Jesus morreu para que eu e você não fôssemos condenados por Deus. E o resultado desse sofrimento, nos fala o versículo 5, é que traz cura e traz paz. A paz que nós temos com Deus aconteceu por causa da justificação que temos mediante Cristo. Apóstolo Paulo, lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 1, ele fala: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Se hoje nós podemos nos alegrar em aproximarmos de Deus, é porque um dia Cristo morreu em nosso lugar, ali na cruz. Da mesma forma, Paulo expressa isso na carta aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 19 ao versículo 22, ao dizer: porque aprove a Deus que nele, ou seja, em Cristo, residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue de sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros, que também outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Essa sempre foi a mensagem dos apóstolos, que se hoje nós temos proximidade com Deus, é porque um dia o Senhor Jesus morreu ali na cruz, para que essa obra fosse efetuada, para que nós fôssemos reconciliados com Deus, o Pai. Nós éramos inimigos, como diz aqui Paulo, nós éramos estranhos de Deus por causa das nossas obras malignas, mas por causa da sua morte na cruz, ele nos apresentou santos, inculpáveis e irrepreensíveis perante Deus. E é nesse sentido, então, que o versículo 6 vai me demonstrar. Nós estávamos andando desgarrados como ovelhas, cada um desviava pelo caminho. Ou seja, o sofrimento de Cristo foi para nos agregar. Como diz Paulo, nós que éramos estranhos, nós que não éramos povo, nós que éramos inimigos, por causa da morte de Cristo, nós agora fomos reconciliados. O apóstolo João, no seu evangelho, no capítulo 1, versículo 12, versículo 13, ele expressa essa verdade ao dizer: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nós só nos tornamos filhos de Deus ao recebermos, ao termos a fé no Senhor Jesus Cristo, ao crermos no seu nome, ao que expressa João e todos os demais apóstolos. Então veja que no final do versículo 6 de Isaías ele fala: mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todas. A nossa culpa, a culpa do nosso pecado, foi derramado sobre o Senhor Jesus. Paulo confirma isso lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, ao dizer: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ou seja, o Senhor Jesus, ele o fez pecado por nós, ou seja, Deus colocou o Senhor Jesus em nosso lugar para que nós recebêssemos a justiça de Deus. Irmãos, então vejamos que no versículo 7 fala que ele sabia que haveria de sofrer. Ele se entregou voluntariamente. Como cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Desde o início do ministério de Jesus, nós vemos que ele tinha essa consciência. Lá em João, no capítulo 10, versículo 17 e 18, Jesus mesmo expressa isso ao dizer: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. A morte na cruz não foi uma situação que ocorrida sem o propósito de Deus. A morte na cruz era um propósito de Deus. Jesus sabia que veio para morrer. Jesus sabia que haveria de sofrer pelo seu povo. Jesus nasceu com esse propósito, um propósito de sacrifício. E, portanto, só gostaria de encerrar nesse momento com aquilo que os apóstolos pregavam.
com aquilo que Pedro falou lá em Atos capítulo 4, versículo 12. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Muitas pessoas têm procurado a salvação em outros nomes, mas o único nome que pode nos levar a Deus, o único nome que pode nos levar ao reino dos céus, o único nome no qual nós temos salvação é o nome do Senhor Jesus Cristo. Busquemos por Ele, unicamente nele, porque é nele que repousa a nossa reconciliação com Deus. É nele que nós tivemos os nossos pecados lançados para sermos perdoados. É somente em Jesus que nós recebemos a paz com Deus o Pai. Que Deus nos abençoe nessa Páscoa. Oremos. Pai amado, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti. Agradecemos por Tua obra em nossa vida. Agradecemos ao Pai porque Tu enviaste Teu Filho para morrer em nosso lugar. Agradecemos porque se não fosse o Teu amor para conosco, nós estávamos, ó Pai, condenados e perdidos. Mas exaltamos, portanto, ó Pai, porque no Teu Filho Jesus nós recebemos salvação. Na graça, Senhor, que vem por meio dele, nós somos libertos dos nossos pecados e nos podemos aproximar de Ti. Vivifica, portanto, o nosso coração, transforma nossa alma, ilumina nossa mente para reconhecermos somente nele a nossa vitória e a nossa esperança. Em nome dele mesmo que nós oramos. Amém. Que Deus nos abençoe.